Olá pessoal, eu gostaria de fazer esse vídeo aqui falando sobre vaidades, sobre vestimentas, sobre depilação, sobre todas essas coisas que a gente percebe que muitas vezes, mesmo a pessoa sendo cristã, mesmo a pessoa acreditando em Deus, a pessoa sendo evangélico ou evangélica, frequentando a igreja, estão praticando. E essas coisas são pecado. Essas coisas desagradam a Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, consequentemente, nós devemos ter santidade naquilo que nós vestimos, porque a nossa roupa, a forma que a gente se veste, tanto vai nos colocar em pecado, no caso de pecado de vaidade, como também pode influenciar outras vidas. A gente pode estar sendo objeto de desejo para outras pessoas. A gente pode estar usando nosso corpo como um objeto de desejo quando a gente se veste com sensualidade, quando a gente se veste de maneira errada. A gente vê aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. No versículo 5 diz: porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. A gente já vê aqui Pedro alertando em relação a essa questão de vaidades, porque Deus não se agrada dessas coisas. A gente tem também aqui na internet, aqui no YouTube, vários testemunhos de pessoas que usavam maquiagens, que usavam batom, cílios, que cortavam o cabelo, roupa colada, roupa curta. E nesses testemunhos, muitas pessoas relatam que viram essas pessoas no inferno justamente por causa dessas vaidades. Salto alto também. E eu gostaria de fazer esse vídeo aqui alertando e mostrando também alguns versículos da Bíblia para que a gente tenha um padrão daquilo que agrada a Deus. E a gente percebe aqui em 1 Pedro isso também, que a gente não deve usar essas coisas, principalmente as mulheres, porque as mulheres já têm uma tendência natural em relação à vaidade. A sociedade que a gente vive hoje também estimula principalmente as mulheres em relação a isso. Claro que quando se trata de se vestir bem, de não usar essas coisas, de não usar maquiagens, não se resume só a mulheres, mas também aos homens. Nós temos também aqui no livro de Gênesis, a gente percebe que, falando agora especificamente de roupas, que a primeira roupa que Deus deu para Adão e Eva foram túnicas. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, diz assim: fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então, apesar de que a cultura muda, as culturas mudam com o passar dos anos, mas a gente tem um padrão daquilo que agrada a Deus. A gente percebe que Deus, a primeira vestimenta que Deus deu para Adão e Eva foram vestes compridas, vestes compostas, comportadas, porque então é isso que a gente tem que se atentar, mesmo que a cultura tenha mudado, que hoje a gente não use túnicas como antigamente, mas a gente deve selecionar bem as roupas que a gente vai usar para não ser objeto de tropeço na vida de outras pessoas e também para a gente não perder a nossa salvação. Em outros versículos aqui também da Bíblia, pelo que relata, dá a entender também que os anjos usam túnicas, ou seja, vestes decentes. A mulher ela deve evitar de usar calça, porque a calça ela é uma vestimenta propriamente masculina. Tem uma palavra que fala que a mulher ela não deve usar roupa de homem e o homem não deve usar roupa de mulher. Por quê? Porque
E nesse caso entra a questão da calça. O fato de muitas igrejas estabelecerem suas doutrinas que as mulheres não devem usar calças, eu acredito que é por isso, porque Deus não se agrada que a mulher use roupa de homem, apesar de que muitos vão dizer que existe calça feminina, mas as pessoas têm que entender o seguinte, que em regra geral, a calça ela é uma vestimenta propriamente masculina. Claro que eu penso que pode haver algumas exceções devido à cultura já está enraizado isso, em caso de trabalho, né? Como as mulheres trabalham e tem empresas que exigem isso, que o uniforme da empresa são calças. Então a pessoa vai acabar usando até o ponto de se libertar, ou Deus dá alguma revelação nesse sentido, e a pessoa ou preparar um emprego que a pessoa não tenha que usar necessariamente calça, isso falando das mulheres. É, a calça também, as mulheres têm que entender o seguinte, o fato de que eu acredito que Deus não se agrada que a mulher use calça é porque a calça ela marca o corpo da mulher com mais facilidade. A mulher elas têm as formas do corpo diferente do homem. A mulher ela tem um quadril maior e consequentemente quando ela usa uma calça, ela mesmo que a calça seja folgada, mas acaba sempre marcando o corpo, chamando atenção, sendo sensual. Eu vou pesquisar aqui, ó, já fiz uma pesquisa aqui sobre mulheres de calça. A gente percebe que a mulher, ela, quando ela usa calça, ó, as calças, ela marca o corpo da mulher com mais facilidade e fica, é, a mulher fica mais sensual, fica chamando a atenção e sendo objeto de desejo, ou seja, a mulher nesse caso ela está pecando, por isso que as mulheres devem evitar de usar calças por causa disso. Claro que vai ter as exceções, eu não estou dizendo que Deus me deu uma revelação nesse sentido, mas eu acredito que em alguns casos Deus pode até entender, mas em regra é preferível que a mulher evite de usar calça. Sobre a questão de depilação, sobre a questão de maquiagem, também é errado, porque a palavra diz lá em Levítico, capítulo 19, no versículo 28, diz o seguinte: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aqui muitas pessoas usam esse versículo para explicar sobre a questão de tatuagens, que Deus não se agrada de tatuagem, porque existia já essa regra que Deus já tinha determinado ali para o povo de Israel para não marcar o corpo. Aqui entra a questão de tatuagens e ao meu ver também entra a questão de depilação, porque a gente percebe que quando a mulher ela depila as pernas ou até mesmo o homem, a pessoa não está fazendo isso por uma questão de higiene, não está fazendo isso por uma questão de necessidade, e sim por uma questão de vaidade. Então eu deixo aqui o alerta. O que eu acredito que talvez Deus permita possa ser a questão de aparar, no caso das partes íntimas, axilas, não ao ponto de depilar totalmente, mas sim aparar. É, também gostaria de salientar aqui, porque muitas das vezes o pessoal da igreja está usando, digamos que não usa calça, a mulher não usa calça, mas acaba usando vestido e saias mais coladas, né? Muito coladas ao corpo. E o cristão ele deve ter esse olhar diferente. A mulher, o homem tem que ter esse olhar diferente de escolher uma roupa adequada que não fique marcando o corpo. A mulher também, apesar de ser preferencial que ela use vestidos, que use saia, ela também tem que saber escolher
qual o vestido, qual a saia que vai usar, porque muitas das vezes a mulher está usando uma saia ou está usando um vestido, mas é um vestido colado, é uma saia colada que está marcando o corpo e que fica causando sensualidade. Ou seja, estaria também é, pecando. É, não optar também pelo jeans. O jeans ele é um tecido que normalmente ele marca o corpo. Isso eu falo tanto para mulheres quanto para homens. Que o homem também a gente tem que dar preferência para roupas que não fiquem coladas no corpo. E o jeans, ele, apesar de que tem alguns modelos que possa ser folgado, mas normalmente a gente observa que ele marca o corpo com mais facilidade, como a gente pode ver aqui nessas imagens. Saia também e vestido que tem esse rachão também. A mulher ela também não pode usar porque fica mostrando a nudez do corpo, fica mais sensual, fica mais atraente e tá pecando também. Como a gente pode ver aqui nessas imagens, ó. A mulher com a saia rachada, ela fica mais atraente, fica mais sensual. Ela, de certa forma, mesmo que seja sem querer, por inocência, acaba usando o corpo como um objeto de desejo, atraindo olhares. E isso pode colocar outras pessoas em pecado. E a gente percebe que nas igrejas tem muito isso. Muitas mulheres que usam saia jeans, mas é aquela saia que fica ali mostrando o corpo, fica muito justa no corpo, mostrando todas as formas da mulher. E isso serve para os homens também, que o homem não deve usar bermudas pelo mesmo motivo. Da mesma forma que quando a mulher ela usa um short, uma saia curta, um tecido que é colado, uma calça que é colada, uma roupa que é colada no corpo, fica causando sensualidade, a mesma coisa é para os homens também. É, por esse motivo que muitas igrejas adotam as doutrinas de o homem não usar bermuda ou só usar calça, de a mulher não usar calça, pelos motivos que eu já expliquei, porque a calça é uma vestimenta propriamente masculina e Deus fala na sua palavra para que a mulher não vista a roupa de homem e o homem não vista a roupa de mulher. E por esse mesmo motivo fica causando sensualidade quando a mulher usa um short curto, uma saia curta, ela fica mostrando o corpo. A mesma coisa é o homem, fica mostrando o corpo, fica causando sensualidade. Quando o cristão se veste com essas coisas, com maquiagem, salto alto, a gente observa, quando a gente para analisar as imagens, a gente vê que aquele aspecto de luxúria, de vaidade, ele fica muito aparente. Às vezes a pessoa está usando essas coisas e não está se dando conta do motivo e dos porquês que essas coisas não são agradáveis a Deus. Claro que algumas igrejas, algumas doutrinas, as igrejas colocam algumas doutrinas que realmente é um exagero. Por exemplo, o homem ele só poder pregar se ele tiver de paletó e gravata. Claro, se a, a, o pregador ele quiser seguir aquela formalidade por uma questão de organização, de formalidade, tudo bem. Mas não colocar isso como uma regra de salvação. Porque aí, nesse caso, a gente percebe que é um exagero. O que Deus se agrada é que a gente se vista adequadamente, com decência, que nós venhamos a ser obedientes a eles, tanto em relação aos seus mandamentos, como também em relação à maneira como nós nos vestimos. Claro que vai ter, igual eu falei, vai ter alguns excessos, vai, mas em regra, essas doutrinas que essas igrejas mais tradicionais elas impõem, em regra, elas estão certas.
em regra, são doutrinas coerentes com a Bíblia, são doutrinas coerentes com aquilo que Deus quer da gente. Sobre a questão de salto alto também, a mulher ela não deve usar salto alto, porque o salto alto, a mulher quando usa salto alto, ela está cometendo o pecado da vaidade, ela está também, de certa forma, destruindo o corpo, que é templo do Espírito, porque o salto alto ele prejudica o corpo ao passar do tempo, quando a pessoa usa com muita frequência, isso vai danificando o corpo, e o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, por isso que a mulher não deve usar salto alto, porque o salto alto é uma vaidade, a pessoa não usa por uma questão de necessidade. É para ficar mais vaidosa ou para ficar mais alta, principalmente mulheres que são às vezes baixas, querem colocar um salto para ficar mais alto, acaba ficando mais vaidosa porque fica mais chamativa, chamando a atenção. E realmente o salto alto ele é uma vaidade, e a gente percebe que quando a mulher está de salto alto é diferente, ela fica mais atraente, fica chamando a atenção. Também estaria cometendo, de certa forma, o pecado da mentira, porque ela está usando, de certa forma, mentindo, digamos que através do salto, a sua estatura. Está, de certa forma, enganando. Por isso que essas coisas não é agradável ao nosso Criador. Então, eu vou finalizar aqui o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês entendam isso, abram a mente e que vocês busquem se, se vestir bem, se vestir melhor, se vestir adequadamente. Muita gente não precisa desse tipo de ensinamento porque já faz isso, mas a gente percebe que muita gente, por outro lado, precisa ouvir essas palavras porque a gente percebe que são coisas que estão dentro das igrejas, sem falar no, em pessoas do mundo, né? Em pessoas que não tá nem aí para Deus. E deixa aqui o meu alerta que todas essas coisas, salto alto, maquiagem, depilação, cortar o cabelo, a mulher ela não pode cortar o cabelo. O cabelo ele é um véu, ele foi dado em lugar de véu para a mulher. Ele tem essa finalidade de véu. Por isso que a mulher ela não deve cortar o cabelo. São coisas que desagradam a Deus. Nós temos aqui muitos testemunhos que falam em relação a isso, sobre essa questão do véu, sobre essa questão de roupa, de vaidade, maquiagem também. A pessoa que usa maquiagem, usa batom, não usa por uma questão de necessidade, usa por uma questão de vaidade. É, de certa forma está também mentindo, tá ali de certa forma enganando, mostrando ser uma coisa que não é, mostrando uma beleza que não é, se tornando ali mais jovem só por um determinado tempo, mas quando tira ali aquela maquiagem, você se torna ali, digamos que outra pessoa. E o que Deus se agrada é primeiramente que nós venhamos a sermos obedientes a Ele, a Sua palavra, e da nossa humildade, da nossa simplicidade, da forma como Deus nos criou, porque Deus nos fez sem essas coisas. É, é, em, em vídeos também de libertação, que quando eu falo vídeos é porque a gente hoje com a internet a gente tem acesso a todo esse tipo de todas essas coisas que a gente pode tirar facilmente essas dúvidas. Em vídeos de libertação a gente percebe que o próprio diabo ele diz que essas vaidades, que todas essas coisas são das pombageiras, que todas essas coisas têm procedência maligna, que vem do inimigo. Então, não pratica mais essas coisas. Busquem a Deus. Quem tem dificuldade, comece a entrar em um propósito com Deus, enjoar, buscar, orar, pedir para que Deus tire. E a gente também tirar, a gente fazer o que é certo para que a gente não venha a estar pecando e perder a nossa salvação por essas coisas.
Outro versículo que a gente vamos ler agora, está escrito no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Então, para quem está achando que a gente vai fazer essas coisas, que vai estar praticando essas coisas, que não vai ser julgado, que Deus não vai julgar a gente é, por causa de uma roupa, por causa de uma maquiagem, está muito enganado, porque a palavra diz em Sofonias 1:8 que no dia do sacrifício do Senhor, no dia do julgamento do Eterno, Deus vai castigar os líderes, aqueles que exercem cargos no ministério, que devem ensinar essas coisas na igreja e não ensinam, ou que praticam essas coisas, Deus vai castigar. E vai castigar também os filhos do rei, que a gente, trazendo essa palavra para o nosso tempo, somos nós que frequentamos a igreja, nós que é, somos filhos de Deus, nós que somos cristãos. Deus vai cobrar da gente se a gente estiver se vestindo de forma com roupas estrangeiras. O texto diz aqui que estão vestidos com roupas estrangeiras, que se nós estivermos usando coisas que pessoas do mundo estão usando, coisas que pessoas ímpias, que é naturalmente de ímpios, a gente vai prestar contas a Deus. E claro que muita gente pode falar que esse texto não se refere para nós, dizendo que isso aqui Deus falou em outra época. Deus está falando especificamente isso aqui, conforme aqui o título, para a tribo de Judá e para Jerusalém. Mas ora, se Deus vai cobrar deles as roupas, a forma como eles se vestiam, é claro que Deus vai cobrar da gente também. E esse versículo está dizendo o seguinte, que é no dia do sacrifício do Senhor, no dia do julgamento do Senhor. O julgamento do Senhor ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Da mesma forma que Deus vai cobrar deles, e, e já tinha avisado que ia cobrar as roupas que eles se vestiam, a forma como eles se vestiam, porque eles estavam pegando costumes estrangeiros, costumes do Egito e estavam praticando, estavam trazendo para dentro de Israel. Deus também vai cobrar da gente. E eu gostaria de deixar aqui esse alerta e vou finalizar esse vídeo para que nós venhamos ficar atentos e não cairmos nas armadilhas do inimigo.